situação de crise, né, da indústria e de crise dos setores financeiros, os homens foram projetados para o setor de cuidados, evidentemente, do terciário, né? Então, isso foi um processo que eu pude ver através das minhas entrevistas com esses cuidadores em instituições, mas eu fiquei abismada como em 30 anos houve uma grande mudança ao nível da dinâmica intersetorial. Evidentemente, como eu estava muito pouco tempo no Brasil, explorei o meu filho, pedi para ele me mandar os dados, ele me mandou na última hora, mas o suficiente para eles dizer aqui, né? Quer dizer, eu realmente achei impressionante, quer dizer, a diminuição gradual da parte do PIB e da parte dos trabalhadores empregados no setor secundário e um grande aumento do terciário, tanto em pessoas empregadas quanto na parte do PIB. No ano de 80, que foi quando eu fiz a minha primeira pesquisa, o setor primário estava com 10,9, apenas 25 anos depois, porque os dados que eu tinha, embora os dados que eles dão, embora as estatísticas sejam publicadas agora em 2011, em 2005 o setor primário estava com 4,8%, isso diminuiu de mais de metade em 30 anos apenas. O setor secundário passou de 33 para 26, isto é, diminuiu de 10 pontos, 33,6 para 26,1, e o setor terciário aumentou em porcentagem de número de empregados, 55,4 para 67,2. Houve um aumento, né, um pulo em muito pouco tempo, em 25 anos, de 80 a 2005. 25 anos, né? Minha matemática é muito fraca, mas eu tenho isso. E, do ponto de vista de porcentagem do PIB, ainda mais importante, o setor primário passou de 80 a 2005 de 3,5 a 1,5, não representa quase nada na agricultura no Japão. O setor é todo automatizado, é bastante automatizado. O setor secundário passou de 36,2% do PIB para 26,8% do PIB, e o setor terciário passou de 60,3% em 80 para 71,7% em 2005. A partir de 2000, mudaram os critérios de classificação, então não há uma comparabilidade absoluta entre os dados antes de 1995 e depois de 2000. Mas, porque houve mudança nos critérios de classificação, mas eu acho que dá para ter mais ou menos essas tendências, e os dados são do Bureau de Estatística de 2001 do governo japonês. Em termos de números de trabalhadores, eu sei que, por exemplo, se a gente associa a indústria manufatureira e a construção civil, dá 14 milhões de trabalhadores hoje, que são dados de 2009, enquanto que só no comércio nós temos 12 milhões e 696 mil trabalhadores, na hotelaria, restaurante, bar, etc., temos 5 milhões e 700 mil trabalhadores, e nesse setor de cuidados, de saúde, welfare, etc., temos mais de 6 milhões, 6 milhões e 386 mil trabalhadores. Quer dizer, são números bem, né, maiores, mas é uma tendência internacional. Eu acho que para o Japão esses são dados, mas na França os dados não são muito diferentes, né, em termos de dinâmica secundária, terciário, primário, e pode-se dizer que esse é uma grande mudança que vai, claro, trazer consequências muito importantes em termos de futuras perspectivas de desenvolvimento, ao qual voltarei no fim. Acho que pode-se dizer também que, nesse processo de evolução indústria terciária de 80 a 2010, houve também um aumento, como vocês devem imaginar, da deslocalização das empresas. Quer dizer, há, de um lado, uma importação de produtos têxteis, de bens de consumo durável, etc., sobretudo da China, né? Mas há também uma deslocalização de empresas japonesas, tanto para a China quanto para outros países asiáticos, como, por exemplo, a Índia e o Vietnã, onde o Japão considera que pode ter um mercado interno que seja favorável a escoamento da produção deslocalizada. Então, essas empresas industriais que deslocalizaram a sua produção para o exterior, em número muito grande, o total é 67,1% do total das empresas japonesas em 2009. Então, praticamente, né, mais de 2/3 das empresas
japoneses estão deslocalizando a sua produção e pode-se dizer que quase todos, quer dizer, mais de 70%, no setor de material de transporte, equipamento de transporte, portanto, ligado à indústria automobilística, e no setor de equipamentos eletrônicos, componentes eletrônicos, tudo que é relacionado a setor de informação e comunicação. Então, acho que pode-se dizer que houve, portanto, um sistema bastante importante de deslocamento dos diferentes setores, né, e dos trabalhadores desses setores. Eu vou voltar à questão das mudanças relacionadas com essas formas atípicas de emprego, que falei de algumas, falei do Haken, falei do Shokutaku, falei do tempo parcial, mas acho que pode-se dizer também que há agências que prestam serviços por empreitada, e são essas agências que prestam serviço por empreitada que eram muito controladas no Japão e que a partir de 2005 puderam trabalhar e agir de maneira mais livre e mais sem coerção, digamos, do controle do Ministério do Trabalho, etc., e que, portanto, tornou a situação mais favorável aos empregadores que queriam utilizar a mão de obra de uma maneira mais ou menos predatória, né? E, falando em mão de obra predatória, eu entro na questão da intensificação do trabalho, porque a intensificação do trabalho é certamente uma das maneiras pelas quais o trabalho no Japão sempre foi utilizado para o aumento do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento tecnológico, né, do desenvolvimento organizacional, etc. A intensificação do trabalho sempre existiu no Japão. Hoje em dia, pode-se dizer que com essa afluência de diversas formas de trabalho precário, aumentou ainda mais, né? Mas pode-se dizer que essa intensificação, embora sempre tenha existido, ela assume formas bastante importantes hoje. Pode-se dizer que as jornadas de trabalho são muito longas e há horários, hora extra, não remunerada, também bastante longas. Eu vou voltar isso logo depois. Uma das contribuições de Saito, que é um dirigente sindical de Zenodo, no livro Trabalho Flexível e Emprego Precário, Saito ele vai dizer que entre os homens que têm entre 25 e 49 anos, desses homens, 20% trabalham mais de 60 horas por semana. Isso são dados do Ministério do Trabalho, mas isso não é nada, porque isso são 60 horas declaradas, oficiais. Não são as horas extras, né? Quer dizer, embora o horário regulamentar de trabalho seja 40 horas por semana no Japão, há 20% de trabalhadores entre 25 e 49 anos que trabalham 60 horas por semana, e ainda vou lhes dar dados dos que trabalham, além disso, em horários, em hora extra. No Japão, as estatísticas oficiais do governo japonês, da National Policy Agency, Agência Política Nacional, eles têm mostrado que, na realidade, a gente está passando de uma época em que o karoshi, isto é, morte por excesso de trabalho, karo, excesso de trabalho, shi significa morte, né? Então, que a morte por excesso de trabalho, que foi pela primeira vez no Japão e no mundo considerado e classificado como doença profissional em 1989, né? Essa morte por excesso de trabalho era já um fenômeno social tão importante na época que em 89, quando houve a declaração como doença profissional, imediatamente 1.800 famílias entraram no processo de pedido de indenização por alguém da família, o marido, o pai, o filho, etc., né? E o que está mudando, e acho que é uma grande mudança no modelo japonês de trabalho, né, de trabalho e de exploração, é que nós passamos do karoshi para o karo disatsu. Disatsu significando suicídio, e karo, excesso de trabalho. Suicídio por excesso de trabalho. E em março desse ano, vários dias em seguida, nos jornais,
em primeira página dos jornais, se colocou que esse ano, isto é, os dados de 2010 mostraram que foi o ano no Japão onde houve o maior número de suicídios, 31 mil, e o maior número de suicídios relacionados ao trabalho. Claro que, então, o Karoji Satsu vai ter o recorde, dentro de um total de mais de 30 mil suicídios no Japão, né, em 2010, e é o 13º ano desde o início dessa série de estatísticas sobre as causas do suicídio no Japão. As duas mais importantes razões entre as causas identificadas são problema de saúde, as pessoas têm um problema de saúde e se suicidam por causa desse problema de saúde. Segundo, problemas econômicos. E quais são esses problemas econômicos? Fundamentalmente, não encontram trabalho. Então, são relacionados ao trabalho. Né? Além disso, tem 1.775 causas, suicídios, né, totalizados, 3 causas principais, que são suicídios diretamente relacionados ao trabalho. 710 casos são relacionados ao excesso de cansaço provocado pelo trabalho. 587 casos são devido a relações difíceis, conflituosas nos locais de trabalho, que pode ser com os colegas, mas em geral é com chefes que avaliam mal o trabalho, não gostam do trabalho e dizem que não adianta ficar fazendo esse trabalho, porque nesse caso eles prefeririam que o trabalhador ficasse fora da empresa e não dentro da empresa. E uma terceira causa de suicídio, 478 casos, em que são relacionados a erros cometidos no trabalho. Errei, me sinto culpado, não sei como fazer para continuar e me suicido. Houve estudos sobre número menor de casos, 30 a 40 casos, feitos por psiquiatras, que mostraram que não havia antecedentes psicossomáticos, antecedentes patológicos em caso de trabalhadores que suicidam. Eles sobrevivem depois de um primeiro episódio depressivo causado por um acontecimento relacionado ao trabalho, que pode ser erros no trabalho, que pode ser relações locais de trabalho, etc. E pode-se dizer que esse número, 1.675 suicídios, dá uma média de 150 suicídios por mês, que dá 5 suicídios por dia relacionados ao trabalho, que é muito maior do que o número de suicídios na França, onde tem aumentado bastante o número de suicídios no país, mas não chega aos pés desse número, embora, claro, a população total do Japão, de 126 milhões, é bem maior do que a população da França, que oscila em torno de 50 milhões. Então, a gente tem que fazer, evidentemente, a proporção. Mas, guardadas as devidas proporções, pode-se dizer que o número de suicídios no Japão é bem maior que o número de suicídios contabilizados hoje em dia na França. Então, pode-se dizer que, por exemplo, esses Karoji Satsu atingem mais os homens do que as mulheres. Num estudo feito com 22 casos de suicídios no local de trabalho por 3 psiquiatras, apenas uma mulher estava entre os 22 casos e se tratava de uma professora primária de 41 anos que se enforcou por causa de uma reorganização que foi feita dos efetivos, em que ela se sentiu excluída, não se sentiu reconhecida, digamos, no seu trabalho. E pode-se dizer que essa intensificação do trabalho, esse cansaço do trabalho, é um traço comum dos casos analisados por esses pesquisadores, que foi publicado numa revista especializada que se chama Journal of Occupational Health, revista de saúde ocupacional, né? E eles dizem que em todos os casos você nota 2 fatores, o trabalho intenso e longas jornadas de trabalho. Mas o Karoji não é uma coisa do passado, pois um trabalhador chinês de 31 anos, estagiário, um homem ele morreu de ataque cardíaco em 2008, durante o sono, e ele foi indenizado agora, em maio desse ano, a família foi indenizada, porque se constatou que houve excesso, uma morte causada por excesso de trabalho. Ele trabalhava numa metalúrgica
e se chamava Fujiden Koyo, e a Inspeção do Trabalho reconheceu que ele morreu de excesso de horas extras, porque ele tinha feito 150 horas extras no mês, além dos 160 horas que ele fazia, né, normais, porque ele trabalhava 40 horas por semana, e fez mais de 150 horas por mês só de hora extra, além das 160 horas de horas regulares. Bom, a família foi indenizada, a mulher, a viúva, recebeu em torno de 120 mil reais por essa morte, né, que não tem preço, evidentemente. Além disso, 16 estagiários estrangeiros morreram de problemas cardiovasculares em 2008, 9 casos em 2009, todos na idade entre 20 e 40 anos, sem nenhum antecedente de acidentes cardiovasculares, cerebrais, etc. Eu acho que também, quer dizer, além da questão da intensificação do trabalho, um outro elemento das políticas de desenvolvimento do trabalho no Japão foi, assim, falando de maneira muito simples, o fortalecimento das cadeias produtivas. Acho que pode-se falar que sempre foi muito importante no Japão a terceirização, o fenômeno da terceirização. Isso existe desde o início da indústria automobilística, né, desde os anos 20, 30, etc. E nos anos 80 e mesmo antes, trabalhadores do núcleo, né, eram um punhado e havia cascatas de subcontratados em grande número. Então a gente falava da primeira terceirização, a segunda terceirização, a terceira, né, nível de terceirização, etc. E a gente pode se dizer que esses trabalhadores de empresas terceirizadas, elas têm muita diferença em termos de salário, em termos de condições de trabalho, em termos de benefícios sociais, fora o fato de que tem riscos muito maiores em relação aos trabalhadores das empresas que não são as terceirizadas, que são as empresas mães. Eu me lembro que em 81, quando eu fiz minha pesquisa nessas 25 empresas multinacionais japonesas com filiais no Brasil, eu entrevistei um pouco por razões familiares, que eu conhecia o pessoal da OC, né, a OC, Construtora OC, e no Japão eu vi que eles eram 6 mil trabalhadores de empresas terceirizadas e 300 trabalhadores regulares. Então a OC, que é uma enorme multinacional, que tinha sede aqui no Brasil, no Panamá, fez um dos, né, barracos de Panamá, etc., na realidade era uma pequena empresa de 300 trabalhadores. Era só esses 300 que tinham todos os benefícios sociais e eram considerados beneficiários do emprego vitalício, da promoção por tempo de serviço, né, do salário por tempo de serviço, etc. Na realidade, tinha um bônus, porque esse bônus que eu disse para vocês que era super importante no Japão, é um bônus que, claro, só vale para os trabalhadores de empresas regulares, né? Os trabalhadores que trabalham em terceirizadas, os trabalhadores que trabalham em contrato temporário, por tempo determinado, etc. Às vezes, a empresa dá alguma coisa, porque fica uma injustiça tão flagrante, que, por exemplo, um dos trabalhadores homens que eu entrevistei na instituição de cuidados, ele disse: eu não vou ficar mais, eu sou raquém, eu sou trabalhador temporário, eu não ganho nenhum bônus, eu vejo que meus colegas que ganham 4 salários a mais por ano de bônus, eles têm todas as facilidades, todos os benefícios, eu não tenho. E porque esses benefícios são importantes no Japão, né? Eles têm, por exemplo, quando eles têm uma casa alugada, a empresa dá uma parte do aluguel. Quando eles têm uma casa comprada, a empresa fornece uma parte do dinheiro para pagar as mensalidades da compra da casa. Quando eles comem no restaurante da empresa, a empresa dá uma parte do preço do ticket de restaurante. Quando ele vai pegar um ônibus ou um trem, a empresa também paga uma boa parte desses tickets, desses bilhetes. Ora, o menino que tinha 27, 28 anos, ele falou: eu não tenho futuro aqui. Eu não tenho nenhum benefício, ganho bem menos do que trabalhador regular, não ganho bônus, é melhor eu sair e procurar outra coisa, né? Além do que, os homens trabalhando nas empresas de cuidados dizem, nos 3 países, no Brasil, na França e no Japão, que é um trabalho mal pago,
É um tipo de trabalho que, justamente porque as mulheres são a maioria das trabalhadoras, é um trabalho que é normalmente menos bem pago do que outros campos, outros setores, e isso faz com que esses trabalhadores necessitem, né, na realidade, de um salário maior quando eles querem ter família, filhos, etc. Eles dizem que é impossível, por exemplo, com o salário de um cuidador, ter uma família, casar, então eles têm que protelar o casamento e, quando casados, eles precisam dizer para a mulher também trabalhar, porque com um só salário eles não conseguem dar conta da casa, né? Então, e isso para muitos trabalhadores, homens, no Japão, é muito difícil o fato de que a mulher deles esteja trabalhando, porque eles consideram que as mulheres deveriam estar em casa, cuidando dos filhos, da casa, fazendo a comida, todas essas coisas. Nós não vamos começar a falar, porque aí eu perco o tempo precioso para falar de Japão, trabalho e desenvolvimento. Né? Eu vou só sobre a questão da terceirização, citar o caso da TEPCO, né, dessa empresa distribuidora de energia, que é a proprietária do Fukushima Daiichi e Fukushima Daiichi, das duas centrais nucleares, das quais uma, né, está naquele estado em que os 3 reatores fundiram, né, e continuam contaminando, e o governo não tem condições o governo e a TEPCO não tem condições de controlar a situação, porque durante muito tempo se considerou que era uma empresa absolutamente segura, que as centrais nucleares eram absolutamente seguras, que não havia necessidade de nenhum tipo de prevenção ou de sistemas que pudessem contrarrestar acidentes do tipo que houve, né? Então, eles, por exemplo, tinham construído uma barragem para tsunami, né, de 7 metros, achando que, com todos os cálculos matemáticos que eles tinham feito, não ia ter tsunami de mais de 7 metros, só que teve um tsunami de 14 metros. O dobro. Então, evidentemente, passou pela barragenzinha, né, que tinha, entrou dentro dos reatores e, bom, houve uma série de manipulações, inclusive, incorretas, e simplesmente os reatores fundiram, 3 reatores fundiram, e os trabalhadores na TEPCO são 300 trabalhadores regulares e de 2.200 a 2.700 trabalhadores de empreiteiras. Então, são mais ou menos 3.000 trabalhadores que estão todo o tempo lá se expondo, né? E nós sabemos que o nível de exposição à radioatividade foi aumentada pelo governo para que pudessem trabalhar, porque se com os níveis estabelecidos anteriormente não entrava ninguém, só podia entrar robô. Ora, os robôs, justamente, houve toda uma série de protótipos de robôs criados nos anos 80 e 90, que foram submetidos para a TEPCO, na época em que foram elaborados, na época em que esses robôs foram concebidos, e a TEPCO e o governo decidiram que não deveria se desenvolver esses protótipos de robôs, porque a central nuclear não tinha necessidade deles. E agora não tem robô japonês, tem robô americano, tem os robôs da Reva da França, que o Japão está, assim, hesitando em comprar, dado o preço. Porque é um preço que eu mesmo, quando vi, achei realmente, assim, claro, de um lado você tem a vida de milhões de crianças e adolescentes, etc., e de outro lado você tem um preço que é de bilhões e bilhões de ienes, que o governo está hesitando em comprar o serviço da Reva e dos robôs da Reva para descontaminar a água contaminada. Então, enquanto isso, a água contaminada vai subindo, evidentemente, cada vez que chove, aumenta, e eles não estão conseguindo contaminar, quer dizer, é um desastre ecológico para os próximos 50 anos, para uma região, um território que é mais ou menos 8% do território japonês. Quer dizer, não é nada, né? E tem se visto, porque tem se feito exames muito recentemente nas crianças que são as mais, né, que são as mais atingidas e propensas a serem atingidas pelos problemas de contaminação nuclear, se viu que praticamente todas as crianças no raio de 80 quilômetros de Fukushima Daiichi estão com nível de radioatividade
bem mais alta do que a permitida na urina. E os que escaparam, porque são de famílias que puderam se transferir daquela região para Tóquio, para Nagasaki, para Kyoto, para regiões longe da central nuclear, as crianças já estão tendo uma diminuição da radioatividade na urina. Então, o que se vê é que daqui a 30 anos nós vamos ter o quê? Uma quantidade de câncer, leucemia, problemas de tireoide nas crianças que hoje estão com contaminação interna, porque essa contaminação não está vindo apenas do ar ou do solo, mas está vindo, sobretudo, do leite, da carne, do peixe, né, dos alimentos, do chá. Tudo que nós comemos está contaminado. E todas esses trabalhadores que têm salários bem mais baixos, trabalhadores precários da TEPCO, e que não têm uma formação que lhes permita realmente ter uma ideia de qual é o risco que eles estão correndo no dia a dia, né? Houve já um trabalhador que morreu por excesso de estresse, né? E morreu lá mesmo, morreu dentro do Fukushima Daiichi, com um problema cardíaco, e não era muito velho, mas se considerou que realmente estava trabalhando com tal estresse, com um monte de roupa para estar, né, protegido dos raios da contaminação nuclear, e que são muito pesados, lá faz 39 graus no verão, quer dizer, estavam em condições que realmente não permitia a eles trabalhar. Embora o salário deles seja bem mais baixo do que o salário dos trabalhadores regulares, está se oferecendo aos trabalhadores irregulares, aos trabalhadores temporários que se dignam a fazer certas tarefas, 300 mil ienes por mês, isto é o salário muito confortável de um trabalhador que trabalha qualificado, com filhos, com salário de família, etc. 300 mil, quando dá 2.800 euros, aí divide por 2,4, então dá o quê? 1.000 e pouco, quer dizer, é um salário que para eles é um salário bom, mas eles estão oferecendo esse salário por dia do trabalhador. Você imagina o que pedem para ele fazer, porque você não pode ganhar o salário mensal do trabalhador japonês e se recusar a fazer certo tipo de trabalho. É o que estão oferecendo para os trabalhadores que querem fazer um outro tipo de tarefa. Eu acho que aqui eu posso já quase ir terminando, porque nós já estamos praticamente às 11 e vai ter essa pausa. Eu só queria dizer que, além do bônus que eu já falei, essas horas extras não remuneradas, que eles chamam de sabe-se-usar-viu, é muito importante porque ele não tem contrapartida por uma compensação monetária, como no caso da França, ou com uma implementação de horas suplementares de repouso, como no caso do Brasil. Acho que pode-se dizer que entre 81 a 2011 houve uma constante, é que quando eu estive em 81 em empresas manufatureiras japonesas, por exemplo, uma empresa eletrônica, eu vi que todos os chefes de serviço, desde o Kachō, que é o primeiro nível hierárquico em diante, o primeiro chefe em diante, eles chegavam mais ou menos no trabalho 2 horas antes e ficavam 3 horas depois do expediente. Isso significaria 5 horas extras por dia, 30 horas a mais por semana, além das 40 horas. Ora, hoje, quer dizer, em 2011, essa pesquisa que eu fiz nas instituições de cuidados, uma das empresas tinha um turno noturno que começava às 16 horas e ia até às 9 da manhã. Já eram 17 horas. Aí, eles começavam hora extra, sem remuneração, até 12 horas. Eles iam embora no almoço. Isso dava 20 horas de trabalho, 20 horas, ao mesmo tempo, quer dizer, contínuo. E depois de 17 horas regulares, eram 3 horas a mais e eram sem remuneração, porque fazia parte. Mesmo nos outros sistemas onde não havia, onde havia pagamento de hora extra, as horas extras eram pagas quando eram declaradas. E os trabalhadores não declaravam
negavam necessariamente as horas extras. Eles diziam, mas eu tenho, todo dia a gente tem que fazer um relatório sobre a situação dos idosos, de cada um, e eu não tinha conseguido fazer o relatório durante o período de trabalho, porque tinha muito trabalho, então eu fui fazer isso durante 1 hora, 1h30, depois do horário de trabalho, mas eu não falei que eu fiz hora extra, porque faz parte do meu trabalho, eu devia fazer isso mesmo, então não vou pedir hora extra, por esse trabalho suplementar. Então, como tem que declarar hora extra para o empregador para receber hora extra, mesmo nas empresas que fornecem horas extras pagas, como tem que declarar e que não há o hábito de declarar, porque eles acham que vai fazer um dano para a empresa, vai prejudicar a empresa, etc. No caso, praticamente, eles acham que são por razões pessoais que eles fazem hora extra suplementar, não remunerada. Levar coisa para casa, trabalho para casa, ficar mais tempo, etc. Então, eu acho que é uma coisa que realmente faz parte do modelo de desenvolvimento japonês. Fazia parte em 80, faz hoje, e eu acho que é importante dizer que há uma relação certa entre horas extras, ou estresse e problemas cardiovasculares. Eu acho que toda a questão das horas extras muito longas do Japão é relacionada com todos esses problemas de doença no trabalho, de desgaste no trabalho, de suicídio no local de trabalho, etc. E acho que é muito importante, portanto, a pensar nessas questões. Eu vou passar então para o fim, que são as perspectivas hoje em termos de trabalho e desenvolvimento no Japão, e eu achei interessante a maneira como a Nayara colocou a questão do desenvolvimento como sendo não apenas o desenvolvimento econômico, mas também, acho que também a Suzana também colocou, né, também o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento de todas as formas, digamos, de melhorar, de aumentar, né, quer dizer, positivamente, né, o bem-estar, né, dos trabalhadores, da população, etc., que lembra muito a afirmação do Amartya Sen, né, que considera que desenvolvimento é ampliação de oportunidades. De uma certa forma, é a ampliação de oportunidades que se quer com esse aumento, né, de uma mão de obra mais bem formada, com populações mais instruídas, com melhor infraestrutura de transporte, melhor nível educacional, com horas de trabalho decentes, né, não só trabalho decente, mas horas de trabalho decentes, e todas essas coisas estão, evidentemente, relacionadas com o papel do Estado, com as políticas públicas, né? E me parece que essas políticas públicas em matéria de educação, de ciência e tecnologia, etc., no caso do Japão, ela tem mantido uma certa constância ao longo dos anos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai haver, certamente, né, no futuro, e por isso que eu estou falando das perspectivas do trabalho e desenvolvimento, vai haver modificações sensíveis, dada a gravidade, né, do desastre de março de 2011. Eu acho que, nesse sentido, né, a questão da reconstrução após o terremoto e o tsunami, dentro de uma situação totalmente incontrolada, né, de contaminação nuclear, faz com que já hoje se veja, né, consequências mais ou menos diretas de mudanças, né, por exemplo, na política em relação à ciência e tecnologia. Já em julho desse ano, eu ainda estava lá, né, houve um corte de 30% nas verbas de pesquisa para o conjunto de pesquisadores beneficiários do que eles chamam de KQMI, que são verbas de pesquisa, do Mundo Show, do Ministério da Educação, do Ministério de Pesquisa, etc. Então, eles estavam, por exemplo, na equipe onde eu estava, na Hitotsubashi Universidade de Hitotsubashi, que eles estavam programando um grande colóquio de dezembro sobre migração, gênero e care, né? E eles me convidaram. Uma semana depois eles falaram, olha, não vamos mais poder fazer esse colóquio, porque, embora a universidade considere que é prioritário trabalhar com migração internacional, com care, com gênero, etc., com 30% a menos de despesa de pesquisa, a gente vai dar prioridade para pagar os pesquisadores, júniores, os pós-doutorandos que estão trabalhando conosco, porque não dá para ficar fazendo
colocam, né? E 30% é bastante, é uma redução bastante drástica, como vocês podem imaginar. Então, e além do que, vocês viram que foi nomeado um ministro, né, que substituiu o Nautocan, que demorou para sair, porque não queria sair, mas foi mandado embora pelos opositores e pelos do mesmo partido que ele, né, e quem substituiu absolutamente por uma política de maior austeridade possível, né, e isso então vai piorar provavelmente as condições de desenvolvimento ao nível tecnológico, científico, educacional, etc., porque não dá realmente para fazer tudo com menos, né? Então, imagino que essas políticas estejam e vão provavelmente diminuir ao longo dos próximos anos. Acho que, claro, que uma outra perspectiva que é importante apontar é o desenvolvimento terciário, que vai continuar nesse processo que eu já descrevi há pouco, né? E aí a questão da profissionalização é uma questão muito importante. A profissionalização de toda uma série de ofícios ligados justamente ao desenvolvimento terciário, por exemplo, em toda essa área que eles chamam de welfare, de bem-estar, que é essa área, por exemplo, de desenvolvimento de cuidado com os idosos, que vocês sabem que no Japão, 1/4 da população do Japão tem mais de 65 anos. 23,poucos% da população japonesa tem mais de 65 anos e é uma população que se considera uma população cada vez mais dependente. Ainda em termos de perspectiva, acho que são dois últimos pontos que eu quero evocar, a questão que os sindicatos e as universidades estão elaborando projetos na área urbanística, na área do desenvolvimento agrícola, etc., para a reconstrução das cidades atingidas da região do Tohoku. São 3 cidades principais, né? E essas cidades, elas inclusive estão, hoje em dia, com um número de desempregados muito grande, porque entre março e maio aumentou, quer dizer, houve 106 mil novos desempregados, 106 mil trabalhadores que pediram o seguro-desemprego. O seguro-desemprego no Japão é muito ruim, quer dizer, no máximo 1 ano e provavelmente vai diminuir, né, quer dizer, vai diminuir esse tempo. É claro que quando eu digo que é ruim, estou comparando com a França, Dinamarca, etc., estou comparando com o Brasil. E comparando com o Brasil é ainda pior, porque a gente tem como seguro-desemprego em montante e em período, né, em tempo de ter o seguro-desemprego. Sindicatos como o Rainbow, mas todos os sindicatos estão fazendo toda uma série de políticas e de atividades naquela região sinistrada e isso acho que está tendo já uma importância, né, bastante grande ao nível da região. E o último ponto, que é a importância dos movimentos sociais, associativos, dos movimentos cidadãos, dos voluntários para apoiar e para financiar essa reconstrução. Quer dizer, acho que pode-se dizer que há uma fantástica mobilização dos japoneses, sobretudo das mulheres e das crianças, inclusive mulheres e crianças são o que a gente mais vê nas manifestações antinucleares, né? As grandes manifestações antinucleares, você vê mulheres, você vê crianças, você vê menos homens, e são as que mais lutam pelo fim das centrais nucleares no Japão, né? Pelas razões, digamos, imediatas, de relação imediata com a questão, e esses conjuntos de japoneses voluntários que arrecadam dinheiro, que vendem comida, que pedem recursos, que inventam projetos para conseguir recursos, etc., para uma solidariedade, né, importante à população atingida, né, é realmente um dos pontos assim, importantes, positivos, digamos, né, otimistas que a gente pode ter em relação à situação atual do Japão. Você vê que está todo mundo, né, das mais diversas camadas sociais, tentando ajudar de uma maneira ou de outra a situação, a população, etc., num contexto em que o Estado ou está ausente ou está, né, acompanhando muito mal as necessidades
da população e onde realmente as políticas que estão sendo preconizadas, elas estão bem aqui no necessário hoje para poder realmente levar em frente esse processo de reforma, de reconstrução, etc.